Não, eu não curti não. Vou dar essa tela aqui. Peraí. Tem que ser daqui. E aí, Duda, boa noite. Boa noite. Verusca, boa noite, seja bem-vinda. Tá sem áudio, mas eu entendi a saudação. Vamos aguardar só uns minutinhos o pessoal ir entrando. Deixa eu ir já compartilhando aqui. Não tô acostumado com essa vida de host. Quem tá chegando aí? Carol, Patrícia.
Deixa eu ver todo mundo aqui. Tudo bem, gente. Só um minutinho, a gente já começa. Meu áudio tá bom aí? Tá conseguindo me ouvir bem? Dá para ouvir bem mesmo, bem claro. Ah, que bom. Verusca Patrícia, seja bem-vinda. E mais um minutinho, a gente já começa. Oi? Ah, tá. Verusca, você é de onde? Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. Ah, tá. Qual que é o seu negócio? Eu trabalho com confeitaria. Ótimo. Confeitaria é muito bom. Para perfil do Google, principalmente. Patrícia, você é de onde, Patrícia? Eu moro em Sinop, Mato Grosso. Sinop, Mato Grosso. E qual que é o seu modelo de negócio? Eu estou retomando na área da construção civil, em projetos arquitetônicos. Ótimo. Construção civil. Já tem perfil no Google, Patrícia? Ainda não. Estou retomando após alguns anos, agora eu quero entrar com tudo. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Meu compartilhamento aqui tá certo, está errado. Então vamos lá, vamos começar. Compartilhou certo aí? Vamos ver. Deixa eu fechar isso daqui. Ok, essa janela aqui. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Vamos ver. Tá acontecendo. Tá aparecendo. Gente, tá aparecendo umas manchas aí nas telas de vocês? Aqui Deixa eu tá ver. Na minha normal. não, Tá normal? tá Uhum. normal. Ah, então acho que é só por aqui. Então vamos lá. Muito bem, vamos começar, que a gente já está com o horário avançado. Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perfil de empresas no Google e como que a gente vai fazer para aparecer nas buscas para gerar autoridade e ser encontrado aí por inteligência artificial, né? E aí, gente, ah, o que que é um perfil de empresa no Google, né? O que que a gente vai falar hoje? A gente vai entender o que que é um perfil de empresa, como é que é estratégico utilizá-lo, por que que é estratégico para um negócio local e como que a gente vai fazer para aparecer nas buscas de IA, tá? A gente pode usar esse perfil tanto para gerar autoridade digital, a gente pode utilizar ele como portfólio também, e a gente também vai falar um pouquinho mais para o final da reunião sobre análise de perfil, como é que a gente analisa um bom perfil, e aí eu vou até trazer alguns cases aqui para a gente analisar, e a gente vai entender aí quais são as melhores práticas para a gente trabalhar esses perfis, tá? Qualquer dúvida aí, gente, vocês podem me interromper, pode levantar a mão, perguntar e que a gente segue aqui, tá bom? Então, primeiramente, o que que é um perfil do Google, né? Então, o perfil do Google é uma ficha de informações do seu negócio que aparece no Google Search. Quando a gente faz uma busca lá no Google, preciso de um arquiteto, né? Trouxe até o exemplo do nosso arquiteto Sacra, né, que está aqui na mentoria.
o Juan Venturini, né? Então esse perfil foi eu que fiz para ele. Então quando você faz uma busca por arquiteto em Vila Velha, arquiteto Sacra, ou quando você faz uma busca de confeitaria em um bairro, por exemplo, confeiteira em Vila Velha, doces personalizados em Vila Velha, quando a gente mostra para o Google que a gente tem uma intenção de buscar algo em algum local, aparece nas buscas aí, a gente chama de Google Search de buscas, tá? E aí ele também vai aparecer tanto nas buscas quanto no Maps, né? Então, quando alguém busca a sua empresa ou produtos e serviços na região, então, uma coisa muito estratégica que a gente vai bater bastante na tecla hoje é que o perfil de empresas do Google, ele funciona muito bem localmente. Então, para quem tem um negócio local, que tem uma unidade, né, tem um escritório, tem um local de atendimento, ele é ótimo. E para quem atende online, a gente vai utilizar ele para aumento de autoridade e vai utilizar ele também para portfólio. No caso da Petros Arquitetura Sacra, ele atende o Brasil inteiro, né? Então, no caso dele, ele utiliza muito para portfólio, que as pessoas vão encontrar ele no Google, e utiliza bastante para autoridades, que a gente vai ver também que as avaliações ajudam como prova social e gerar autoridade. E é dessa forma que o perfil ele é visto, né, quando a gente acessa pelo celular. Então, mais para frente eu vou fazer algumas simulações aqui, a gente vai ver como ele aparece normalmente, tá? Então, provavelmente quando vocês precisaram procurar, por exemplo, né, um posto de gasolina perto de mim, dentista perto de mim, nutricionista no bairro X. Então, sempre que a gente colocar a intenção de local na nossa busca, ele vai aparecer ali nas primeiras posições os perfis do Google. E aí eu trouxe uma estatística que eu peguei diretamente do Google: 46% das buscas de todas as buscas que são feitas no Google tem intenção de local. Ou seja, alguém está procurando algum produto ou algum serviço em uma determinada região. E dessas buscas locais, 76% resultam em visitas em 24 horas. Então, por exemplo, loja de roupas esportivas eu estou aqui na Serra, né? Então, loja de roupas esportivas em Laranjeiras. Quando eu coloco Laranjeiras, vai aparecer os principais perfis que estão naquela região de Laranjeiras, tá? E dessas buscas, né, 28% resultam em compra. Então, o perfil de negócio local ele serve muito bem para vendas também, tá? Então, é uma forma da gente ter visibilidade gratuita. Então, a gente não paga para criar um perfil no Google, e aí a gente aparece nas buscas locais sem pagar pelo clique. Eu trabalho muito com tráfego pago, e aí essa parte de tráfego pago a gente vai ver que a gente paga pelo clique. No caso do perfil de negócio local, a gente não paga pelo clique. Por isso que no topo ali aparece os que estão melhores posicionados, tá? Então, o perfil completo ele vai ranquear melhor que o dos concorrentes. Então, o nosso jogo aqui é sempre procurar é, completar o nosso perfil, colocar informações das mais relevantes possíveis para que a gente consiga ter uma visibilidade, tá? Ajuda muito na conversão direta, porque as pessoas do perfil a gente pode clicar para ligar diretamente para a empresa. É possível ver uma rota, como é que eu chego num determinado local, e é possível também diretamente enviar uma mensagem para o WhatsApp ou acessar o site ali para as empresas para ter mais informação. E funciona muito bem, gente, como prova social imediata. Então, quando a gente faz as avaliações, quando a gente solicita avaliações, o que o nosso público ali ele escreve sobre a gente, outras pessoas eles olham aquilo ali e validam o nosso negócio. Por isso que a gente tem que constantemente estar trabalhando com avaliações. Fotos do local, fotos do produto, fotos do serviço sendo executado, perguntas e respostas. Quanto mais completo, quanto mais informações relevantes a gente conseguir colocar no perfil, mais relevante vai ser para o cliente acessar o nosso site e ter as informações prévias, né? E a gente vai conseguir também ter algumas informações do mercado. Então, dentro das configurações do perfil, a gente vai ver algumas formas, algumas palavras-chave que nosso perfil é mostrado e de que formas que a gente é encontrado também, tá? E aí aqui a gente tem algumas formas de aparecer na IA. Então, assim, gente, as inteligências artificiais, tanto Gemini, ChatGPT, Perplexity, o pessoal está usando muito o Claude. Então,
todas essas IAs, elas vão buscar no perfil de negócio local, mas aonde que eles vão buscar? No Google. E aí, é quase, quanto mais relevância você tem no Google, maior a chance de você aparecer numa inteligência artificial. Então, por exemplo, a gente tem que trabalhar o perfil para estar ranqueando bem em algumas palavras-chave no Google e ranqueando bem nas palavras-chave do Google, por consequência, a gente vai aparecer na inteligência artificial. Então, quais são as coisas que são avaliadas pela inteligência artificial que vai ajudar o nosso perfil a aparecer aí? Primeiramente, né, relevância. Então, a gente vai completar o nosso perfil, colocar todas as categorias. Então, por exemplo, né, quando a gente vai falar de médico, você tem pediatra, você tem médico de cardiologista, você tem ali, o que que a gente tem mais de médico aí, gente? Cardiologista, a gente tem oncologista, então tem diversos médicos aí que a gente procura, né? Então, colocar a categoria certa vai ajudar a ranquear melhor o perfil e colocar palavras-chave corretas também. Depois a gente vai ver aonde que a gente pode colocar essas palavras-chave. Distância, proximidade entre o usuário e o negócio. Isso é muito importante, tá, gente? Por quê? A gente tem aqui na mentoria um engenheiro acústico. Então, quando a gente pensa aqui na Grande Vitória, a gente não tem tantos engenheiros acústicos, né? Então, provavelmente o perfil dele deve ter ali uns 10, 15 perfis na Grande Vitória de engenheiro acústico. Agora vamos pensar em dentista. Quantos dentistas tem em um bairro, por exemplo, num bairro, por exemplo, igual o Jardim Camburi, ou um bairro de Vila Velha, ou um bairro de Sinop, né? Se a gente pegar o pessoal de Sinop aí, vamos pensar quantos dentistas tem. Então, a quantidade de concorrentes em uma área, em uma determinada distância, também vai delimitar ali o seu alcance. Então, quanto mais concorrentes você tiver, quanto mais popular, né, for a sua categoria, quanto menos específico você for, mais concorrentes você pode ter naquela região. Tá? E por último, a proeminência. Então, a gente tem ali o número de avaliações. Então, a gente fez uma análise de uma das mentorias para Caju Turismo, que ela fala que ela tem cerca de 120 avaliações e uma outra empresa que tinha cerca de 20 avaliações estava aparecendo na inteligência artificial e a dela ali não estava. Então a gente vai ver que não são só as avaliações. Então a quantidade de links que a gente tem no perfil, as menções, né? Como é que são as avaliações? Se as avaliações elas têm mais texto, se as avaliações elas têm palavras-chave, se todas as avaliações elas são respondidas, se é utilizado de forma estratégica essas palavras-chave, né? Então conforme a gente for colocando mais informações no nosso perfil, maior a nossa chance de ranquear melhor no Google e ranqueando melhor no Google, a inteligência artificial vai ler o Google e aí a gente vai poder aparecer ali ou não, tá? Então, basicamente, para a gente aparecer na inteligência artificial, a gente tem que ser relevante para o Google, que aí ele vai pegar essas informações e o perfil de negócio, o perfil local de negócio é uma dessas das formas de aparecer, tá? É, e aí a gente vai falar um pouquinho como que a gente vai gerar autoridade com o perfil. Tá? Então, primeiramente, eu já falei, né? Avaliações estratégicas. Então, quando você presta um serviço, vende um produto ou presta um serviço, é importante, gente, sempre peça a avaliação, e isso no longo prazo faz muita diferença. E, Edson, só clientes podem avaliar. Então, qualquer pessoa que conheça o seu trabalho, gente, você pode pedir avaliação. Inclusive, é uma sugestão que eu dou, porque se tiver passando alguém na rua e, por exemplo, a gente vai falar hoje da Fernanda, que tem uma clínica, né? Então, se alguém estiver passando em frente à clínica dela e falar assim, vou dar uma avaliação ruim para essa clínica aqui, mesmo sem ser cliente ou não, a pessoa pode ir lá simplesmente e dar essa avaliação. Então, a gente tem que ter volume de avaliações positivas porque cedo ou tarde a avaliação negativa vai acontecer. Ou por algum erro que a gente pode ter feito em algum momento do processo, ou porque tem um espírito de porco aí que vai lá e vai fazer uma avaliação ruim. Então, a gente precisa de volume de avaliações boas. Para quando essas avaliações ruins elas aparecerem, e elas aparecem, elas se tornem relevantes, tá?
E aí a gente tem que usar as respostas dessas avaliações também para inserir palavras-chave naturalmente. Então, ao invés da gente ficar respondendo obrigado pela avaliação, né, obrigado por comprar o meu serviço, utilizem palavras-chave, né? Por exemplo, obrigado por adquirir, no caso aqui. Deixa eu pensar aqui. Quando não for sensível, né, gente? Mas, por exemplo, você vou dar o exemplo de nutricionista, né? Obrigado por me escolher como nutricionista. Se possível, coloca ali o bairro em determinado local. Então, utiliza a inteligência artificial para inserir algumas palavras-chave para que aquela resposta ela pareça natural e que a gente ajude o nosso ranqueamento. Basicamente, o nosso perfil é um conglomerado de palavras-chave e aí, o Google, a inteligência artificial vai ler essa palavra-chave que vai estar em diversos pontos do perfil e vai dizer que esse perfil é relevante, tá? Fotos de qualidade, gente. Então, a gente sempre vai inserir fotos do estabelecimento, do serviço, peça para os clientes de vocês inserirem fotos na avaliação. Isso cria confiança, tá? E estejam constantemente adicionando fotos aí no perfil de vocês. Outra questão também é estar sempre postando posts e atualizações. Então, gente, é interessante fazer uma postagem de uma, duas vezes por semana. E interessante também é, por exemplo, pegar, já que, nossa, tem que fazer post para o TikTok, tem que fazer post para o Instagram, tem que fazer post para o Google Meu Negócio. Então, muitas vezes, pega esse mesmo post que você faz na sua rede social e traz aqui para o perfil do Google Meu Negócio. Pega a legenda que você utiliza na sua rede social e traz para o perfil do Google também, que você quer, sem muito trabalho, a gente vai conseguir ter um volume bom de postagem. Então, sempre estejam fazendo postagem no perfil de vocês, porque uma das formas, né, um dos critérios de avaliação, tanto da inteligência artificial quanto do Google, é a quantidade ali de publicações. E quanto mais publicações a gente fizer, mais a gente divulgar nosso produto e serviço através das divulgações, mais a gente aumenta as nossas chances de palavras-chave aparecerem, tá? No post também a gente pode colocar um botão lá, um CTA, entre em contato via WhatsApp, acesse o site. Então a gente tem diversas formas ali também de utilizar CTAs, tá? Nos posts também, gente, coloca a imagem que vai ajudar bastante no engajamento, tá? E aí eu trouxe aqui para a gente fazer um estudo de caso a Paula, que ela trabalha com marcas e patentes, e aí a gente vem acompanhando esse perfil dela desde fevereiro, tá? Então, o que que acontece? Eu fiz uma pesquisa no Google, advogada de marcas e patentes, ela atua em Cariacica, tá? Então, quando a gente faz uma busca no Google, normalmente ele vai aparecer para a gente dessa forma, vai aparecer aqui do lado esquerdo um link patrocinado, né? No caso aqui, esse aqui está fazendo a Caifa Daisy de Jorge está fazendo o Google Ads, então ela não necessariamente ela é de Cariacica, mas por ela estar fazendo um link patrocinado ou fazendo Google Ads, né? Ela aparece ali na primeira posição. E aqui a marca aqui de maneira orgânica, né? A Forg Marcas e Patentes. A gente começou a trabalhar nesse perfil e ele já começou a posicionar melhor, tá? Então, ele vai aparecer dessa forma. Aqui foi inserida algumas fotos, tem rotas e maneira das pessoas entrarem em contato aqui também, tá? E aí, nesse mesmo perfil, a gente vai ver aqui quais são as informações relevantes para a gente colocar no Google Meu Negócio, tá? Então, a gente tem formas de fazer uma análise, e aí tem 20 pontos que a gente analisa e que são importantes que elas estejam completas no perfil do Google Meu Negócio de vocês, tá? Então, o nome da empresa, categoria principal, então sempre coloquem a categoria, categorias secundárias, então, por exemplo, é, o engenheiro, né? O Léo que é engenheiro acústico, ele também atende a parte de engenharia civil. Então, a categoria principal dele é engenheiro acústico, mas ele pode colocar outras categorias ali que ele atende, que ele vai ranquear nessas outras categorias como secundária também, tá? Então, sempre coloquem o endereço completo e a área de atendimento de vocês, telefone e site se tiver. Se não tiver site, gente, dá para utilizar ali é, um, um-
um site de links, né? Uma estrutura de links, um Linktree, por exemplo, você pode colocar ali para a pessoa achar os contatos de vocês. Horário de funcionamento, horários especiais, descrição do negócio. Então, tem 750 caracteres para vocês descreverem o negócio de vocês. Então, utilize a inteligência artificial para fazer essa descrição de maneira estratégica. Quais são as facilidades que vocês têm? Qual a acessibilidade que tem no negócio de vocês? E aí, temos a reputação. O Google também ele avalia a média de avaliações que vocês têm. Então, tem perfil de 4,6. Então, muitas vezes um perfil de 4,6 ele é bem mais confiável, por exemplo, do que um perfil 5,0. O perfil 4,6 com 300 avaliações, ele é mais confiável que um perfil 5,0 com 10 avaliações, por exemplo. Então, o volume de avaliações torna muito confiável, tá? Sempre respondam as avaliações no perfil, sempre tenham constantemente avaliações. A gente vai ver que em algumas análises que a gente faz aqui, as pessoas têm avaliações ali há um ano atrás. Então, às vezes, o pessoal tem 200 avaliações, mas as avaliações são muito antigas. E aí, isso você vai perdendo relevância do seu perfil também, tá? Quando você faz. Você consegue um selo de confiança, né? Que se você fizer todo o procedimento lá no Google, tenham fotos, né, do local, fotos do proprietário, coloquem fotos de capa, logotipo. Então a gente tem uma série de coisas que a gente vai analisar que é importante para o perfil estar completa. As mais relevantes aqui é justamente o nome da empresa, ah, as informações que vocês vão colocar lá no perfil e avaliações. E aí a gente faz uma análise. A gente tem uma ferramenta interna aqui que a gente analisa a força do perfil. Então, ele é como se fosse um farol, né? Que ele vai de 0 até 100. No caso, a primeira análise que a gente fez dessa marca, ele estava, desses 20 pontos que a gente citou, ela estava com uma nota 47. E aí a gente tem, o diagnóstico mostra para a gente, né? A gente tem 9 coisas, 9 métricas fracas que precisam de atenção, zero, no caso ali, 0 métricas razoável e 8 métricas que estavam bom. Então, quando a gente fez essa primeira análise no perfil da Airfog, ela estava com essa nota e no relatório apareceu para a gente que ela precisava melhorar, por exemplo, a descrição do perfil dela, a colocar mais avaliações, e aí a gente foi fazendo esse acompanhamento com o passar do tempo. E aí, isso foi feito em fevereiro. Em abril, com as modificações que ela fez, a gente saiu ali, né, tinha 9 métricas fracas, a gente foi para 6 métricas fracas. O perfil saiu de 46, a nota de 46 em abril, em fevereiro, para a nota 70 em abril. Então, no caso, com algumas mudanças, a gente conseguiu um ranqueamento e uma nota melhor para esse perfil da Airfog. E isso aqui, gente, é trabalho de longo prazo. Para a gente conseguir uma nota 100 ou para a gente ir ranqueando, a gente vai mudando um pouquinho de coisa a cada mês, a gente vai pegando avaliações constantemente e a gente vai fazendo posts constantemente. E aí a gente tem uma análise também de como que estava essa empresa em relação aos concorrentes. Então, o que que mostra um relatório que a gente faz aqui? Essa empresa ela atua em Cariacica, Campo Grande. Então, no primeiro relatório que a gente fez em fevereiro, ela não aparecia essa. Não sei se vai mostrar o meu cursor do mouse. Está mostrando? Essa avaliação que aparecia em fevereiro, ela estava ali, ela não aparecia nem entre os 20 primeiros. Então, a gente fez essa primeira análise, mostrou ali, ó, você precisa fazer o ajuste, precisa de avaliações. O perfil dela estava suspenso, inclusive, e aí, com algumas modificações, ela conseguiu aparecer ali no mês de março, já em primeira posição em Cariacica. Então, por isso que a localização é importante, gente. Em Vila Velha, Vila Velha, Vitória, você tem um volume maior de advogados de marcas e patentes. Então, primeiro, ela precisa dominar Cariacica, que é aonde que ela está, é como se fosse batalha de war mesmo. Então, primeiro, ela tem que dominar próximo à região dela, por isso que o perfil é local. E aí, conforme ela for melhorando, a área que ela consegue melhorar a posição dela vai aumentando conforme o tempo. E aí, aqui, por exemplo, alguém que pesquisava nesse bairro em março, se alguém pesquisasse advogado de marcas e patentes aqui em Porto de Santana, ela apareceria na sétima posição.
Já em abril, com as modificações, como ela tava, a gente sempre está fazendo um trabalho constante, em Porto de Santana ela saiu de sétima para quarta, mas no entorno dela aqui ela já está dominando a primeira posição. Então, depois eu fui testar como é que estava a empresa dela na inteligência artificial. Eu aqui na Serra perguntei, qual que é o melhor qual que é a melhor advogada de patentes em Cariacica? E no caso, o chat GPT, ele não mostrou para mim a Paula de marcas e patentes. Ela mostrou os advogados de Vitória, porque aí a inteligência ela falou, ó, porque os advogados de Vitória têm maior relevância e para esse tipo de serviço, que é um serviço online, não precisa necessariamente ser de Cariacica. Aí eu tive que forçar, falei, eu quero de Cariacica. Qual que é a melhor de Cariacica? Aí eu tive que reforçar isso. Aí ele mostrou para mim, a melhor de Cariacica é a Paula da Airfog, né? Então, às vezes, por ser um perfil local, o chat GPT, o Gemini, o Claude, ele vai pegar outros perfis, né, não necessariamente o daquela região. Então, a gente tem que forçar na pesquisa. E aí a gente tem alguns checklists, né, de boas práticas, o que que a gente pode fazer, né, de boas práticas, o que que está certo fazer e o que que está errado, tá? Então, boas práticas, a gente ter um perfil 100% completo, usar o nome real do negócio, então pode colocar o nome no negócio, se possível, né, algumas empresas utilizam, por exemplo, Fernanda Godinho, nutricionista. Ela coloca a palavra-chave nutricionista no nome da empresa, né? Algumas literaturas falam que isso ajuda, mas não é obrigatório colocar essa informação no nome da empresa. O mais importante é escolher a categoria principal com precisão. Então, você ter a categoria certa, né? Adicionar as categorias secundárias. Por exemplo, você é nutricionista que trabalha na área de emagrecimento. Então, você pode colocar que sua categoria principal é emagrecimento, categoria secundária, por exemplo, nutricionista para, para, nutricionista de diabetes, nutricionista para exercícios físicos, né? Então, você pode colocar de forma secundária as outras categorias. Responder a avaliação o mais rápido possível, utilizando palavras-chave. Sempre estar publicando posts. Manter os horários atualizados, inclusive os feriados. Usar recursos de produto e serviço. Então, como a gente também utiliza como portfólio, coloca todos os produtos e serviços que você tem lá disponível. Vai ajudar as pessoas a conhecerem seu portfólio e vai ajudar também as pessoas saberem o que que você faz, qual que é o seu produto, seu serviço e também no ranqueamento do perfil, tá? Colocar o link correto do WhatsApp, então as pessoas entram diretamente em contato através do WhatsApp e solicitar avaliações direto do link. Então a gente tem um link direto lá de avaliações e tem um link do perfil. Então é mais interessante a gente enviar o link direto de avaliações, tá? O que que não é interessante fazer? Colocar, no caso aqui, colocar no nome da empresa mais palavras do que o necessário. Então não precisa fazer isso. Ignorar as avaliações negativas. A gente tem que responder tanto as avaliações positivas quanto as negativas. Até as negativas, gente, é mais importante responder, porque a gente tem que mostrar que a gente se importa com aquele cliente, ou por algum motivo, qual foi o motivo que a experiência dele não foi satisfatória. Então, respondam tanto as positivas quanto as negativas, tá? Não utilizar, né? Não utilize endereços falsos, então sempre utiliza o endereço do local de vocês porque a principal função do perfil do Google é para negócios locais, então sempre utilizar o endereço correto, não criar, né, então evitar criar múltiplos perfis para o mesmo local, copiar a descrição do site sem adaptar, então assim, tenham noção que ali ele vai aparecer localmente, então a gente tem que utilizar palavras do local. Utilize o nome do bairro, utilize a região que você atua, utilize os serviços que você faz. Então, não pega direto do site a descrição. Caso receba uma mensagem, né, responda os seus clientes. Ignorar a sessão de perguntas e respostas, né? Essa sessão de perguntas e respostas, ela saiu já faz um tempinho. Mas utilize as respostas aos seus clientes para já tirar dúvida de outros clientes, tá? Utilizem fotos de boa qualidade atualizadas. E outra questão também, né? Algum erro é não monitorar o painel de insights. Então, o perfil do Google ele dá todas essas informações para a gente.
Deixa eu, né? E agora eu vou voltar aqui e olhar para vocês. Tem o estudo de caso da Fernanda, que a gente pode dar uma olhada para vocês, mas eu vou abrir para a gente tirar dúvidas, fazer perguntas. Deixa eu olhar para o rostinho de vocês aqui. Aí, voltei. Muita informação, né, gente? Então, sobre perfil do Google, gente, alguma dúvida específica? Deixa eu tomar uma água, né? Quem é Edson? Sou eu, Verusca. Oi, Verusca. Aqui, eu queria saber a respeito do Google, você falando em palavras-chave, tem alguma, por exemplo, quando a gente coloca no perfil, eu tenho meu perfil já no Google Meu Negócio já há bastante tempo. Mas aí tem alguma palavra que a gente possa, por exemplo, o meu tá lá, confeitaria, deleite artesanais, confeitaria artesanal e tal, mas e principalmente personalizados, biscoitos personalizados. Se eu procuro na internet, no Google, biscoitos personalizados em Vila Velha, aí aparece. Mas qual é o tipo de palavras onde eu coloco, de repente, mais palavras para que a pessoa possa ir no meu perfil? Você entendeu? De repente Entendi. não ter uma palavra só específica, mas se eu posso colocar várias para aparecer lá quando o cliente pesquisar. Ótimo. Você pode colocar pode colocar os seus produtos tanto na descrição do perfil. Ali você pode utilizar as palavras-chave. Você pode fazer uma lista de produtos. Você pode cadastrar todos os seus produtos e os seus serviços. Então você vai utilizar palavras-chave ali. E você pode utilizar palavras-chave nas respostas dos seus clientes. Ou seja, quando você recebe uma avaliação, você pode, obrigado pela avaliação. Em um outro momento, você pode experimentar o produto X, os produtos X, Y, Z. Então, você está respondendo e você está dizendo ali, você já está sugerindo algumas outras palavras-chave que você trabalha. E também é interessante a gente fazer as orientações para os nossos clientes, como que eles podem avaliar a gente. Como que a gente orienta isso, né? Você pede para o cliente citar o produto, né? Ele citar o produto ou o serviço que ele consumiu de você, e, se possível, tirar foto, mandar foto também. A Uhum. gente, eu atendo aqui um salão de beleza que ela manda, ela faz o atendimento, no atendimento ela tira foto de todo o processo do atendimento e no final ela faz o antes e o depois e manda para o cliente esse antes e depois, que aí a foto tá com a iluminação, tá bonita, tá em alta qualidade, e aí o cliente já pede para o cliente avaliar com aquela foto que ela mandou. Então, assim, ela direciona e ela consegue uma avaliação de boa qualidade. E como isso é um processo interno dela, ela já está chegando aí a 700 avaliações para um salão. É, be- é bem interessante. E aí você vai ver o segundo lugar, está com 150, 200 avaliações. Então você consegue ali uma autoridade muito grande fazendo esse tipo de processo. Realmente, eu peço sempre as avaliações para os clientes, mas nem todos fazem. É difícil fazer. Mas eu pensei aqui também nas suas explicações, eu até fiz uma anotação aqui, para fazer isso com os meus próximos pedidos dos clientes, colocar tipo um chamariz. Sempre vai um cartãozinho, alguma coisa junto com a entrega do pedido, e aí vou pedir a avaliação e no próximo pedido ele vai ganhar um mimo especial fazendo essa avaliação. Exato, Como vai coloca um ser QR Code possível? já também, né? É, Já o QR Code que vai levar direto para avaliação. eu Isso ajuda, sempre mando um folderzinho que tem o QR Code que vai direto para lá também, mas obrigada. sim. Como que gente, já estou fazendo uma pergunta aqui. Como que eu chego no perfil do Google? Todo mundo aqui sabe? Que aí eu já compartilho aqui, a gente faz juntos. Deixa eu pegar uma aba aleatória aqui. Compartilhou. Vamos ver se vai compartilhar aí. Compartilhou minha busca, né?
Então, Verusca, qual o seu negócio é doces personalizados? Biscoitos personalizados. Ele tá como deleite artesanais. Se eu, ó, eu tô na Serra. Se eu procurar biscoitos, se eu dar um enter aqui agora, ele vai aparecer os biscoitos personalizados mais próximos da minha localização. Aí eu tenho que direcionar em Vila Velha que você tá, né? É. Ok. Então, o que que acontece? Essa aqui é a busca do Google. Esses três primeiros perfis é o que vai aparecer na primeira página do Google, tá? É os que estão. Você não tá. Ah, você já está aqui, né? Deleite Deleite artesanais. segundo. Uhum. Exatamente. Então, e aí o que acontece? Vamos supor que eu tenho esses três perfis, eu quero ver mais lugares. Então, ali na avaliação, né, onde apareceu 20 posições, né? Então aqui já aparecem todos os seus concorrentes, já vai aparecer a nota de cada um. E interessante, né? Por isso que eu falei de categoria. Então, aqui, ó, categoria cookies, negociante de alimentos. Então, se você trabalha com, se seu principal produto, se bem que você tem outros produtos, mas vamos supor que seu principal produto fosse biscoitos mesmo. Então, talvez a sua categoria principal seria cookies. Tá? Então, tem que ver qual que é o seu principal produto ou serviço ali, né? E se bem que a categoria aqui está certo, mas você concorre com quem tem categoria cooks, negociante de alimentos, doces, fabricante, artesanato e cooks. Então, assim, a categoria vai ajudar bastante, principalmente quando é biscoitos, talvez trabalhar, se for só biscoitos, se for seu produto principal e você quiser se posicionar, né, como Uhum. especialista em biscoitos, talvez a categoria principal ser cookies, e eu estou falando se for o principal, né, e os outros negócios, as outras categorias, que você pode colocar categorias secundárias ali, aí você coloca negócio de alimentos, você coloca as outras categorias, né? Só uma sugestão. Uhum. E aí aqui responder as avaliações, né? Que aqui, deixa eu ver aqui está respondido. E as fotos estão legais. Postagem tem aqui, aqui ó, uma semana atrás. Então aqui está atualizado, né? O que te ajuda a aparecer ali quando eu procurei, né? Biscoitos personalizados em Vila Velha, te ajuda a aparecer ali nas três primeiras posições, que é bem estratégico porque a pessoa não precisa dar um clique para ver as outras opções. Muitas pessoas param aqui, né? Uhum. Param aqui nessa busca sem ver o restante. Então, por isso que a gente se esforça muito para aparecer aqui nas primeiras posições. Deixa eu voltar aqui para. Engraçado que a terceira posição aí, se você olhar, a menina não tem nenhuma avaliação, não tem nada, é zerada de tudo, né? Exato, porque ele tem Por outros quê? critérios, porque talvez ela está mais próxima de mim do que você, por exemplo, né? Porque o perfil de negócio ele sempre vai levar em relação à posição de quem está pesquisando. Então, assim, a gente tem que se tornar mais relevante para a gente aumentar a nossa área de atuação. É, mas, por exemplo, uma pessoa menos relevante que você, que está mais próxima de mim, pode acontecer que ela apareça na sua frente. Então, seu perfil tem que ser tão forte, que você consiga aumentar a sua área de atuação, tá? Aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, para ver se tem alguma pergunta. Depois eu venho para cá para a gente. Ah, ok, eu ia mostrar para vocês como acessar o perfil do Google, né? Deixa eu voltar aqui, gente, me perdi. É esse aqui. Tá? Gente, para acessar o perfil do Google, você pode procurar aqui no Google mesmo, né? Perfil de empresa do Google, né? Que vai mostrar aqui, ó, Google Business Profile. Qualquer pessoa, a gente pode criar um perfil. Inclusive, se você estiver passando em um terreno e você sabe que ali vai ser uma loja das Americanas, você pode criar um perfil ali de lojas americanas e já fazer uma avaliação, né? Então, qualquer pessoa pode criar um perfil. Então, aqui é uma forma de acessar. Outra forma aqui também
é aqui, ó, gerenciamento do perfil de empresas. Então, se eu vir aqui, tá? A gente pode gerenciar um perfil de empresas ou criar, né, diversos perfis de empresas para outras empresas aqui, tá? Deixa eu voltar aqui com vocês. Antes de entrar no case da Fernanda, mais alguma dúvida, gente? Sobre o que fazer, o que colocar, o que que é relevante? Então, vamos lá. Aqui. Então, gente, hoje a gente fez uma. A Fernanda. Não, agora foi. A gente fez uma análise aqui do perfil da Fernanda Godinho, né? E aí, o que que essa análise mostra pra gente, né? Então, todos esses tópicos que eu falei na primeira parte da reunião, de 0 a 100, hoje o perfil dela, ela está em 57, tá? Então, das 20 métricas que são possíveis, né, o que está faltando no perfil dela e o que pode melhorar para ela atingir essa nota 100? Então, inserir um site, e esse relatório vai dizer para a gente o que está faltando e o que pode se melhorar, né? A data da última postagem, por exemplo, ela não tem nenhuma postagem, então é interessante. Ah, Edson, não sei o que colocar. Pega o conteúdo do Instagram, traz para o perfil do Google Meu Negócio. Utiliza a legenda do Instagram estrategicamente, com palavra-chave também, traz para o perfil que vai dar relevância para o perfil, tá? Foto colocada pelo proprietário, então aqui tem mais de um ano que não foi colocada nenhuma foto, né? Então é interessante colocar fotos da estrutura ou até fazendo simulando o atendimento, por exemplo, né? É, Essa aqui, foto 360, é aquela que você entra no ambiente e você visualiza. O pessoal de arquitetura utiliza bastante. É possível fazer ou contratar uma empresa para fazer isso daqui. E aí a gente tem aqui o número de avaliações. Então, assim, ó, o segmento de nutricionista é, próximo ali, a gente tem assim a nutricionista Amanda Fiorotti, ela tem 154 avaliações, e aí a gente consegue levantar a concorrência, no caso, que tá, por isso que está com a categoria principal certa aqui, vai ajudar a trazer os concorrentes corretos, tá? Então, aqui, dentro do raio de atuação ali da Fernanda, ela tem diversos concorrentes, e no número de avaliação aqui, ela vai aparecer na 53ª posição, tá? E aí a gente já tem uma ideia de mais ou menos quantas avaliações são necessárias ali para aparecer nas primeiras posições, tá? É, e aí, a média de avaliações por segmento, então, para nutricionista, a média de avaliações são 32 avaliações. Então, e aí aqui tem uma lista até de todas as nutricionistas que tem na região, e aí a média de avaliação de cada uma. Número de avaliações sem respostas, então ela tem algumas avaliações, mas três estão sem respostas. Então, responder vai ajudar na relevância, colocar vídeos, e aí tem outras métricas aqui que já estão feitas, né? Só que a gente pode melhorar essas métricas colocando as informações de maneira estratégica. Tá? E além disso, né, além da gente fazer uma análise aqui de como é que está a força do perfil, a gente também faz uma análise de ranking. Deixa eu pegar aqui, histórico de análise. Gente, tem um quadrado cinza no meio da tela de vocês que está aparecendo aqui para mim, mas eu não sei. Para todo Sim, mundo, meu sim. Deus. E a apresentação toda ele está aí. Não sei, deixa eu ver como é que tira ele, gente. Digo, eu derrubar tudo aqui. Vamos lá. Ah, e aí, o que acontece? A gente fez a análise da Fernanda. Eu vou pegar aqui a análise dela, tá? E aí o que acontece? Se alguém procurar nutricionista,
próximo do consultório dela, ela vai aparecer na primeira posição. Mas conforme a pessoa ela vai se afastando, por exemplo, ela está aqui em Morada de Cambori, ela está indo do bairro República. Se alguém em Goiabeiras procurar nutricionista, ela já vai aparecer na sexta posição. Se alguém aqui no Jardim da Penha procurar uma nutricionista, ela já vai aparecer ali na 20ª posição. Então, fazer essas atualizações que a gente citou até o momento vai ajudar ela, assim como eu mostrei no case ali da advogada de patentes, vai ajudar ela a aparecer nas melhores posições conforme as pessoas vão afastando. Então, por isso que o perfil ele vai servir localmente, ele vai funcionar muito bem, mas ele vai funcionar como autoridade. Se você trabalha com negócio local, negócio digital, provavelmente ele não vai te ajudar muito nas buscas, ele vai te ajudar mais para aumentar a sua autoridade, para utilizar como portfólio. Então, quando eu pego aqui no caso, a nutricionista, né, a pesquisa de nutricionista da Fernanda, ela aparece muito bem só se a pessoa procurar próximo do lado da clínica dela. Conforme a pessoa for se afastando, ela vai aumentando a posição que ela aparece. E aí, nesse raio que eu fiz aqui, ela está aparecendo em média na 17ª posição. E aí, quando eu pego a concorrente principal dela, que é a nutricionista Thaís Colette, que está aqui na praia de Camburi, aqui, ó. Essa nutricionista, ela aparece aqui em primeiro na praia de Camburi, e ela aparece em média, né, aqui em Goiabeiras aparece em terceiro, e aí a gente consegue ver a posição de cada concorrente, né? Então, essa ferramenta ela ajuda. Mês a mês a gente vai fazendo as atualizações do perfil, vai melhorando o perfil, vai conseguindo avaliações, e aí a gente vai vendo qual é a nossa posição relativa em relação à concorrente, né? Então, um relatório que a gente fez está fazendo o trabalho aqui para a Fernanda, mas é por isso que essas informações citadas ali na primeira parte da Masterclass são importantes porque permitem a gente sair aqui da sexta posição para a quinta, da 17ª, né, para 15ª, e a gente vai melhorando a posição conforme a gente vai melhorando o perfil. Isso no longo prazo funciona muito bem, tá bom? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Sobre o diagnóstico, alguma curiosidade, alguma dúvida de como que é feito? Ou o que fazer para melhorar, né? No próprio diagnóstico ali já vai citar qual é a melhor forma e o que que precisa ser feito, né? Então, é só atualização do perfil e avaliações e respostas às avaliações e ser consistente nisso, tá? E a gente sempre fica vigiando, né, Edson? Quando se torna processo, é mais no começo, mas quando se torna processo, né? Se, por exemplo, se você já tem o hábito de postar nas suas redes sociais, eu faço uma postagem por semana na sua rede social. O seu processo vai ser pegar essa postagem e colar no seu perfil, né? Não tem o processo de solicitar avaliações. Cara, fez o atendimento, recebeu um elogio. Pelo Que bom que menos. você gostou do meu serviço, né? Você tá aqui o link, você pode me ajudar, ajuda no meu trabalho, foi assim que você me conheceu, né? Então, quando vira um processo, a gente não precisa acompanhar tanto, porque a gente é um ativo para longo Entendi. prazo. Então, esse ativo ele vai fazer a gente aparecer. E muitas vezes, para você ver, tem muita nutricionista ali no raio que você tá. Então, dificilmente você vai lutar organicamente com elas, né? Por isso que às vezes a gente utiliza um tráfego pago que a gente corta a fila, né? Então, É independente ali verdade. do número de avaliações, através de tráfego pago, eu vou aparecer em locais mais longe, eu escolho onde eu vou aparecer, e ali eu já corto a fila de todo mundo, independente ali de quantas avaliações eu tenho. Só que, mesmo eu fazendo tráfego pago, ter um bom perfil é importante. Eu não fazia ideia de que tinha que postar no perfil. Não, não sabia disso. Eu acho que os principais passos são esses, né? Que você falou, depois a gente vai seguindo. Isso. A Manu perguntou sobre post do Instagram no Google Meu Negócio, tá? É, existe uma ferramenta, Manu, chamada MLabs, que você faz um post e você joga em todas as redes, tá? Ele é uma ferramenta paga, mas a forma que eu sugeri aqui é justamente você pegar o seu post,
o vídeo, você baixar o mesmo post que você fez na rede social, você faz a postagem no perfil do Google, né? Então você copia, faz Ctrl C, Ctrl V dessa postagem para você não precisar ficar criando conteúdo específico para isso. Então a mesma postagem que você faz no seu Instagram, você copia e cola no Google e aí você vai ganhando relevância e vai utilizando palavras-chave, tanto lá no Instagram, porque o Instagram também aparece no Google, quanto no Google Meu Negócio. E se você aparece no Instagram e aparece no Google, a sua chance de aparecer, né, no final das contas, a gente está falando sobre inteligência artificial, você se torna mais relevante porque você está em mais lugares e a sua chance de aparecer na inteligência artificial aumenta. Então, basicamente, para aparecer em inteligência artificial, tem que ser relevante nas redes. Ter um site ajuda bastante, e o Instagram, enfim. E aí, como que a gente faz isso com menos trabalho, né? É justamente ou uma ferramenta que faz tudo de uma vez, ou a gente vai copiar, colar nas redes diferentes. Então, na verdade, o Google, né, Meu Negócio é uma rede social, seu Exato, vídeo. né? Uhum. Ele é uma rede social ele está integrado à busca e ao mapas, né? Tanto é que quando eu faço a avaliação, a gente ganha pontos, né, quando a gente faz a avaliação. Então eu sou um qual que agora tem que lembrar o nome, mas eu sou um colaborador local. Então eu já fiz ali umas 60 avaliações de locais diferentes, e aí a minha avaliação ela aparece nas primeiras posições de qualquer lugar que eu avalio. Porque eu tenho uma pontuação de avaliador, de colaborador local, então é, ter avaliações dessas pessoas, né, ajuda também na relevância do perfil. Então, você vai ver que tem gente que tem lá 170 colaborações no Google, né? Então, essas pessoas, a avaliação dessa pessoa vale mais do que a pessoa que nunca fez a avaliação, né? Então, isso é interessante também, E a ser um gente consegue colaborador. avaliar com a pessoa jurídica, no caso, com a empresa? Ou só a A pessoa avalia, física que a pode ser avalia, avaliador? a avaliação, o avaliador tem que ter um Gmail, né? Normalmente Ah, você loga na sua conta do Gmail e você vai fazer, né? Então, mesmo pessoa jurídica, né? Se for um Gmail, é possível fazer por lá. beleza. Obrigada. De nada, né? Mas, o Edson, mas vai dar diferença se for a pessoa jurídica ou a pessoa física? No caso ali, vai dar uma diferença no resultado final ali dentro do Google? Não, nenhuma, porque assim, você está utilizando um Gmail. Para o Gmail, não necessariamente você é pessoa física ou jurídica, né? Por exemplo, aqui eu tenho o perfil da agência, que eu uso um Gmail da agência, e tenho o perfil Edson Pessoa Física, né? É, quando eu recebo um serviço para a agência e eu vou fazer uma avaliação da agência, eu faço com o e-mail da agência. Então, para o Google não faz diferença nenhuma. Tá? Claro, por exemplo, se eu recebo uma avaliação do Extrabom, né, eu fiz um serviço de marketing lá para o Extrabom, aí o perfil de conta jurídica do Extrabom veio aqui e fez uma avaliação. Talvez é mais relevante do que uma pessoa física lá do Extrabom, né? Então, assim, uma marca fazendo uma avaliação para você pode ser relevante também, né? Mas não assim para palavra-chave, para busca, para uma relevância social. Quando você vê um monte de avaliação lá e você vê a avaliação de pessoas que têm um perfil de que as avaliações são confiáveis, né? Socialmente é mais aceito, como prova social, né? Inclusive. Edson, é, Oi. quando você falou de palavras-chave, você falou de palavras-chave no próprio texto do post. Foi isso? Isso. Ah, tá. Isso. Quando você faz uma postagem no Instagram, por exemplo, você faz uma legenda, né? Sim. Essa legenda vai estar explicando, dependendo do tipo de post que você fizer, vai estar explicando um pouquinho do seu serviço, como funciona, como que você atua, aonde que você atua, né? Então, se você fazer um post sobre o seu consultório, eu atendo normalmente no bairro República. Então, são palavras-chave que vão estar ligadas a nutricionista, ou eu faço, aí você tem lá, né, os serviços de nutricionista, né? Então, cada post que você coloca ali, você está vinculando palavras-chave ao seu perfil. E essas palavras-chave eu posso descobrir em algum lugar ou eu só vou colocando assim mais ou menos o que geralmente é emagrecimento?
Não, comportamento. dentro de um texto você não vai colocar de forma aleatória, né? Quando você faz uma Sim, legenda, você vai falar, muitos clientes têm problema com emagrecimento, sim. precisam, né? E aí dentro de um texto, essas palavras-chave vão estar inseridas ali, dentro de um contexto, tá? Então, pode ser utilizado dentro de um contexto, vai ajudar. E nas respostas às avaliações também pode ajudar também se tiver um contexto para responder aquilo também. Tá? Tá. No caso aqui da, acho que a Verusca, né, que trabalha com citar o produto que a pessoa comprou, às vezes é interessante também, porque você está colocando mais vezes aquela palavra-chave no seu perfil, então ele aparece mais relevante. Mas eu digo também se tem como a gente achar uma lista de palavras-chave. Sim, sim, Qual que são A boas IA para não mim? ajuda, não? A IA? com muito, né? Então, Ah, Ah, tá. a primeira coisa que a gente vai perguntar, que a gente tem que se perguntar, como um cliente pesquisaria pelo meu produto ou pelo meu serviço? Né? Por isso, quando eu vou precisar, se eu preciso de uma nutricionista, eu vou no Google, se eu quero atendimento presencial, eu vou lá, nutricionista bairro X. Então, nutricionista especialista em emagrecimento, nutricionista para acompanhamento esportivo, nutricionista especialista em diabetes. Então, assim, a gente sempre vai pensar como que o cliente vai procurar, né? No caso, eu quero biscoitos personalizados, e aí eu quero alguém próximo de mim aqui, personalizados em Laranjeiras, biscoitos personalizados em Vitória, biscoitos personalizados em Jardim Camburi, né? Então, e se eu procurar só biscoitos personalizados, ele vai mostrar os perfis aqui que estão próximos a mim. Então, eu sempre vou pensar como que o meu cliente pesquisaria o produto ou serviço. Então a gente pode refazer ou entrar lá dentro das avaliações e refazer a resposta para o cliente, porque aí coloca essas palavras-chaves, né, para já ajudar na pesquisa, nas próximas. Sim, mas é interessante, assim, sempre pensando em longo prazo, tá, gente? Porque a gente não muda. Vocês viram ali um acompanhamento de fevereiro a março e ela tá subindo degraus aos poucos, né? Não é porque você vai transformar todo o seu perfil de uma vez que ele já vai ganhar a posição, até porque tem pessoas fazendo isso há mais tempo, de forma mais constante. Mas coloca no processo, ó, as próximas avaliações eu já sei como tem que responder. Eu vou responder dessa forma. Não necessariamente precisa mudar tudo. A não ser que a resposta que você deu lá foi muito genérica. Aí você vai, ou não respondeu, né? Então, vai lá, faz uma resposta melhor, faz uma resposta mais elaborada e utiliza inteligência artificial, né? E fala, ó, estou respondendo meus clientes no perfil do Google e eu gostaria de algumas palavras-chave para utilizar como resposta. E aí ele vai dar sugestões de resposta. Pode falar, Manu. no caso, se a gente faz a busca no nosso computador, é, né, que já está meio viciado, vamos colocar assim, com as nossas informações, tem alguma diferença? Porque aí, ou para fazer esses testes, eu posso fazer na minha conta mesmo, ou tem que ser tipo um suposto cliente, vamos colocar, né? Vou pedir minha mãe para fazer essa busca, para ver o que aparece. Ou não faz diferença eu fazer a busca e uma pessoa aleatória fazer a Você está busca. falando a busca dentro do Google, dentro de uma É, IA. não, dentro do Google, para, tipo, Ótimo. avaliar como que tá a nossa Exato. posição, como que, O entendeu? Google sempre vai pegar, o ideal é você fazer uma guia anônima, porque o Google ele sempre vai pegar o seu histórico e vai pegar a sua localização, né? Ah, Então, tudo que você pesquisar, a não ser que você use uma ferramenta chamada VPN, né, que você pode colocar o seu IP em qualquer lugar do aham. mundo, né? Mas ele sempre vai pegar o seu local ali e vai pesquisar com base no local que você está de base ali. Né? Então, se você procurar um serviço e não colocar aonde você vai procurar, você tá aqui na Serra. Se você precisar de uma oficina, escrever oficina, ele vai mostrar as oficinas mais próximas de você. Se você colocar oficina em Jardim Camburi, ele vai mostrar oficinas lá em Jardim Camburi, que estão mais próximos ainda, né, de você. Ele vai pegar da ponta que está mais próxima de você, Uhum. provavelmente vai entregar ali nas melhores posições. Não, eu tô falando mais para a gente mesmo ver como tá o nosso perfil, né? A gente mesmo fazer essas consultas para ver como tá o nosso perfil. Então é melhor a aba anônima, né? Isso, aba anônima, né, porque aí Uhum. ele não está enviesado. Entendi. Top.
Tá. Obrigada. E aí, gente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, né, sobre perfil, né, de negócio local ou sobre Google Ads, então a gente vê que o perfil de negócio local ele vai funcionar principalmente para quem vende produto online, né, ou para quem vende pacote de viagens. A Manuela vende para o Brasil inteiro, não necessariamente ela vai vender para alguém que está próximo dela. Então, o perfil de negócio da Manu ela vai funcionar melhor como portfólio e autoridade do que como aparecer localmente. Então, se você for utilizar, eu quero aparecer nas melhores posições na minha região ali, né? É mais estratégico você utilizar isso para realmente fortalecer a sua autoridade a não ser que você utilize tráfego pago para aparecer num raio maior ou aparecer no local estratégico que você queira aparecer, porque só organicamente você fica limitado à região. E aí, embora você tenha uma boa avaliação, só da pessoa estar um pouquinho mais longe que você ter outros concorrentes mais próximos dele, nem que são piores que você, inclusive, provavelmente ele vai mostrar os concorrentes que estão mais próximos da pessoa que está pesquisando. Mas aí, como é que faz essa parte do posicionamento dentro do Google Meu Negócio? Ou não tem nada a ver com isso? Como é que é esse trabalho que a gente fez de avaliações? Por quê? As avaliações você vai utilizar como autoridade. Você vai pegar Ah, suas tá. avaliações e vai colocar no seu Instagram. Você vai pegar suas Hum, avaliações e você vai colocar no seu site, né? Então as entendi. avaliações, elas, claro, o perfil ele vai servir como portfólio para quem está procurando próximo, mas para quem está procurando de longe, você vai utilizar ele para mostrar quão bom é o seu serviço, quão bom é o seu negócio, o que que as pessoas estão dizendo de você, Entendi, entendi. né? Legal. É a forma mais estratégica. Então, gente, mais alguma pergunta? Se quiser que eu faça alguma análise de algum perfil, alguma coisa do tipo aqui, então a gente fecha por aqui. Eu agradeço aqui a atenção de todos vocês, né? E aí, qualquer dúvida, dificuldade, é, tanto de perfil do Google, quanto de Google Ads, ou quanto tráfego pago, pode contar comigo que a gente está à disposição para ajudar, Muito tá bom? obrigada, Edson. Maravilhoso. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, Até. tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.